Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar essa aula de ciclos biogeoquímicos usando o meu fone gamer estroboscópico aqui para... Se alguém tiver um ataque epilético, por favor me avisa, porque o negócio aqui é brilhante. Muito bem. Esses aqui são os conteúdos e habilidades da aula de hoje. Então a gente vai falar sobre respiração e fotossíntese de novo rapidamente, porque tem impacto no ciclo do oxigênio. Essas aqui são as coisas que vocês têm que aprender a ser capaz de fazer, tá certo? Depois vocês pausam e vê o vídeo, quem quiser. Vamos relembrar um pouquinho rapidinho. Então, fotossíntese e respiração. A gente está falando de oxigênio hoje, então o importante para a gente é a fotossíntese é um processo que vai montar moléculas de oxigênio, tá certo? Montar moléculas do gás oxigênio, que é o O2. A respiração é um processo que vai consumir moléculas do gás oxigênio, que é o O2, tá certo? Então, aqueles organismos que fazem respiração vão tirar o oxigênio do ar e aqueles organismos que fazem fotossíntese vão liberar gás oxigênio para o ar, beleza? Então vamos olhar o gás oxigênio aqui rapidamente. A maior parte do nosso gás ele está disponível na forma de O2 no ar, tá certo? A molécula de oxigênio está disposta em incontáveis lugares, mas o lugar que a gente tem mais gás oxigênio, que é o O2, é aqui no ar, tá? Para onde vai esse oxigênio do ar? Bom, ele serve tanto para a gente respirar, tanto nós quanto os organismos marinhos. Ah, mas o peixinho está debaixo d'água. Sim, ele está respirando o oxigênio que está diluído na água, mas ainda está respirando oxigênio, tá certo? Outro processo que consome oxigênio é a decomposição de substâncias, tá certo? Então também acontece tanto na água quanto no solo, na superfície. E um processo que consome oxigênio que muita gente esquece é a combustão, é a queima de coisas, tá certo? Quando você quer que uma coisa queime melhor, você joga mais oxigênio nela, que é a ideia de você ficar banando o churrasco, tá certo? Agora, se tem tanta gente consumindo oxigênio, da onde vem para repor esse negócio? Da fotossíntese. É um processo que é feito tanto pelas plantas no solo, quanto pelas algas, quanto por bactérias nos dois lugares, tá certo? Então, nós temos esses organismos produtores fazendo fotossíntese e na fotossíntese liberando oxigênio de volta para a atmosfera. E essa história acabava aqui se não fosse pela camadinha de ozônio, tá certo? O ozônio, gente, ele é um gás composto por 3 átomos de oxigênio, então é o O3. E esse ozônio, ele é formado a partir do oxigênio, do gás oxigênio. Então fica uma relação em equilíbrio, onde a luz UV é responsável por produzir o ozônio e atualmente quem mais desfaz esse ozônio se desfaz naturalmente. Mas a humanidade, como nunca pode ficar de fora, resolveu usar algumas substâncias muito baratas, chamadas de CFC, que é o clorofluorcarbono, são várias substâncias diferentes, que elas gostam muito de pegar esse ozônio e converter eles de volta em oxigênio, tá certo? Fazendo com que essa reação seja mais rápida do que essa. Se você tem uma reação desigual, em que um dos lados acontece muito mais fácil, você tem uma diminuição na quantidade de ozônio. E quando diminui a quantidade de ozônio, a gente tem o famoso buraco na camada de ozônio, tá certo? E por que a gente fez esse monte de CFC? De onde que veio isso daqui? Isso aqui é um gás que é um excelente propelente. Então ele foi usado muito tempo na indústria para você fazer gases para várias coisas, para desodorante, para qualquer coisa que você precisava de um gás leve que escapasse fácil, tá certo? E ainda hoje, hoje é proibido a utilização desses CFCs, porém isso não quer dizer que ninguém use, tá certo? Em vários lugares do mundo é detectado um constante aumento desse gás, que significa que alguém está usando sem autorização, tá? Então, esse buraco na camada de ozônio, ele tem um impacto direto dos humanos. Existe sim um decaimento natural do ozônio, senão a gente ia ter só camada de ozônio hoje em dia. Essa camada de ozônio ela serve para proteger a gente contra a passagem dos próprios gases UV, que vão montar ela. Esse gás UV ele é muito bem absorvido pelo nosso DNA, o que seria bem ruim para a gente, porque o DNA ia absorver, ia ficar energizado, ia quebrar, a gente ia ter que montar, e muitas vezes a gente monta errado, ano que vem a gente vê isso direito. Mas, a partir do momento que a gente
jogou aqui na conta um outro gás que ele acelera essa reação, a gente começou a ter esse problema. Repara que isso aqui não tem nenhum efeito direto com um efeito estufa e coisa do gênero, tá, gente? Um vai impactar um pouco no outro sim, mas não mistura os problemas ambientais, senão vocês se confundem. Tá? Camada de ozônio é o uso desses gases perigosos, efeito estufa é tudo aquilo que a gente conversou na última aula. Tá? Bom, aqui está um resumo do ciclo do oxigênio. Então a fotossíntese é um processo que libera, a respiração consome oxigênio do ar, a decomposição também e a combustão também. Tá? A luz UV do sol, ela vai converter o oxigênio em ozônio. O CFC vai converter o ozônio em oxigênio muito rápido. E aí, quando acaba o ozônio, nós temos um buraco na camada de ozônio. Certo? Vamos para o próximo. Continuando. Agora a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é muito importante porque esse elemento ele faz parte do nosso DNA, nas bases nitrogenadas. Ele faz parte das proteínas, na ligação peptídica entre os aminoácidos. Então ele é muito importante, tá certo? Agora, aonde que a gente encontra esse nitrogênio? Ele é muito comum na forma do gás N2, certo? Esse gás N2 ele é feito por 2 átomos de nitrogênio. E essa união desses átomos ela é absurdamente estável, absurdamente forte. Então você quebrar isso aqui é um processo caro e trabalhoso e difícil. Por isso que nenhum de nós, animais, conseguimos quebrar esse nitrogênio e aproveitar o nitrogênio do ar. Você está puxando nitrogênio para o seu pulmão o tempo inteiro, mas você não sabe quebrar isso aqui, tá certo? Quem que quebra isso? As bactérias que a gente chama de fixadoras. O que é fixar? É você pegar esse gás e você prender esses átomos numa molécula que a gente possa aproveitar, tá certo? Então, essas bactérias que pegam esse nitrogênio do ar e prendem ela em moléculas orgânicas, nós chamamos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas existem soltas no solo e elas existem nas raízes de plantas, tá certo? Aqui ela faz uma forma de associação em que é como se a bactéria pagasse aluguel para a planta, tá certo? As duas são parceiras. Então você tem a bactéria oferecendo essas moléculas de nitrogênio para a planta, molécula que a planta não consegue pegar sozinha do ar, e a planta, em troca, dá para a bactéria açúcar, proteção, água, tá certo? Então, essa associação faz com que a planta tenha todo o nitrogênio que ela precisa. E quando a planta tem nitrogênio, isso quer dizer que nós temos nitrogênio, porque a gente vai obter na cadeia alimentar, tá certo? Agora, repare que nós temos vários tipos diferentes de bactérias. Por quê? Porque o nitrogênio é uma coisa tão importante que você acaba tendo vários organismos diferentes que aproveitam eles de maneiras diferentes. Nada do que se joga fora é lixo que ninguém vai aproveitar. Então, essa bactéria que fixa o nitrogênio do ar, ela libera amônia no solo. Essa amônia, a bactéria nitrificante, é aquela que forma nitrito. Então essa bactéria vai pegar a amônia e vai converter em nitrito, tá certo? Aí essa outra bactéria vai pegar o nitrito e vai converter em nitrato. Então, tudo aqui é reaproveitado. Sempre vai ter alguém que vai pegar esse negócio que para você é lixo e vai usar para alguma coisa, tá certo? E aí, eventualmente, esse nitrato está aqui no solo, porque essa bactéria liberou. Parte dele, algumas bactérias vão pegar e jogar de volta no ar, que são as bactérias que estão desmontando nitratos. Então elas são desnitrificantes, tá certo? E aí começa o ciclo tudo de novo, porque elas vão montar o gás N2 e volta tudo. Agora, boa parte das plantas não tem essa bactéria presa na raiz. Então como é que essas outras plantas ganham esse nitrogênio? Elas absorvem, elas assimilam do solo, elas absorvem do solo pela raiz, tá certo? Só que lembrando, por mais que ela tenha pego do solo, só está aqui no solo porque uma série de bactérias liberou no solo, tá? Então essa planta aqui também vai conseguir o seu nitrogênio e a gente vai roubar na cadeia alimentar e por aí vai, tá certo? E depois que a gente pegou esse nitrogênio, como é que ele volta para a natureza? Bom, ele volta quando a gente for decomposto ou ele volta quando as nossas excretas são decompostas,
tá certo? Então a gente libera de volta no ambiente muito nitrogênio, e esse nitrogênio vai ser reaproveitado por bactérias que vão continuar toda essa história, tá certo? Então o nitrogênio, o que é importante a gente lembrar? Ele é um gás muito abundante na atmosfera, mas a gente não vai conseguir aproveitar isso, porque o gás é extremamente estável, então você precisa de muita energia para quebrar esse gás e incorporar esse elemento nos seres vivos. Essa quebra e incorporação a gente chama de fixação, e é feito por bactérias que são chamadas de fixadoras, óbvio. As plantas vão pegar o nitrogênio ou dessas bactérias, ou o nitrogênio que foi liberado direto no solo, tá certo? Outros seres vivos ganham nitrogênio pegando as plantas, então, direto ou indiretamente, a gente vai precisar da planta para os animais poderem ter esse nitrogênio. E por último, o nitrogênio é um elemento essencial, porque ele faz parte de várias moléculas importantes nossas, inclusive a base nitrogenada que faz o DNA, as proteínas, certo? Sobre os ciclos é isso, gente. Agora, é importante vocês fazerem esse exercício com calma. Essa matéria aqui eu vou contar já para o próximo bimestre, então não precisa fazer correndo, desesperado, tá certo? Mas façam, continuem fazendo exercício, vai vir um formulário junto, respondam assim que possível, tá bom? Bom final de semana para vocês, continuem estudando. Um abraço.